E aí, meus amigos, beleza? Nesse vídeo hoje eu vou estar comentando sobre algumas das principais normas exigidas pelas prefeituras, tá? Você pode verificar aí o código de obras da sua cidade nesse site aqui, ó, Leis Municipais. A minha cidade é Tangará da Serra, Mato Grosso. Ou você pode pesquisar aí no Google o código de obras da sua cidade. Nesse vídeo eu não vou comentar a respeito do plano diretor, porque para residência simples assim, não tem necessidade. Plano diretor vai ser necessário em outros tipos de obras. Então aqui você seguindo o código de obras, você já consegue a aprovação do seu projeto na prefeitura. Eu vou também dar algumas dicas de como você fazer o projeto para que ele seja aprovado de primeira, ele não fique voltando com vários erros, tá? No final do vídeo eu vou comentar a respeito disso também. Então vamos lá. Aqui eu estou com esse projeto aqui, ó. Eu estou com ele aqui, tá? O projeto arquitetônico, as fachadas, cobertura, enfim, vou comentar aqui na cobertura a respeito dos recuos. Para a gente aqui na nossa cidade, um dos principais itens são os recuos. Por exemplo, recuo frontal inferior, não inferior a 4 metros. Então, onde começa o recuo frontal? Recuo frontal é onde começa o terreno até a sua primeira parede, no mínimo 4 metros. Ah, Ícaro, mas eu deixo 5, 4. Você pode deixar? Pode deixar no mínimo? Pode, mas qual que é a desvantagem? Se você tem uma caminhonete grande, uma Hilux, por exemplo, a Hilux, o comprimento dela é 5,5 metros, tá? Então, se você deixou 5 metros ou até 6 metros, já vai passar apurado. Então, sempre comenta isso aí com os seus clientes, para você não correr o risco de perder a sua casa, ou perder uma edificação inteira por causa de um recuo, tá? Então, muita atenção na hora de colocar esse recuo. Eu sempre deixo no mínimo com 6 metros. Agora, se o cliente fala que ele tem interesse em ter uma caminhonete grande, ou se ele tem uma caminhonete grande, aí é outra história. Aí você tem que deixar no mínimo aí 7 metros, tá bom? Recuos laterais no mínimo 1,5 quando houver aberturas, tá? Ó, 1,5 quando houver abertura. Se não tiver nenhuma janela aqui, você pode diminuir esse recuo, tá? Mas se você for deixar como um corredor, então lembra da norma. Olha lá qual que é o mínimo a área mínima de corredor e o diâmetro mínimo do seu corredor, tá? Mas nesse caso aqui, ó, como eu tenho duas janelas nas laterais, no mínimo 1,5. Eu já deixei 1,5, então vai passar, beleza? Nas laterais aqui também, e para o fundo, se você tiver uma janela virada para o fundo, no mínimo 2 metros até onde termina o seu terreno, tá? No meu caso aqui da nossa cidade é 2 metros, pode variar na sua cidade, beleza? E lote de esquina tem alguma diferencinha, mas eu vou comentar agora a respeito também, aqui ó, das áreas mínimas. É uma coisa também muito importante, essas áreas mínimas. Você pode estar olhando na NBR também, mas sempre verifica o código de obras da sua cidade, tá? Por exemplo, ó, hall, no mínimo 90 centímetros de diâmetro, CIDM. Então vamos ver, um diâmetro de 90 centímetros, eu vou pegar um círculo aqui, ó. Fiz um círculo aí com diâmetro de 90 centímetros, ó, ele passa, certo? Ele passa. Por causa que eu deixei 90 centímetros de corredor, então tá no mínimo, tá? Se eu deixar esse corredor de 80, ele não passa. E depois até para você colocar uma porta de 80 para um quarto, você vai ter dificuldade. Então respeita esses corredores, e no mínimo 90, 1 metro. Eu não gosto de deixar 90, o cliente exigiu, então você não tem muito o que fazer, tá? Nesses casos. Outra coisa, cozinha, área mínima 4 metros quadrados, tá? Observa também a área mínima. Primeiro quarto 9 metros quadrados, no mínimo quarto principal 3x3, tá certo? Ó, vamos verificar aqui, ó. Sala 1/6 de iluminação mínima e ventilação mínima 1/12, no caso a metade, né? Então vamos lá, 1/6 da minha área da minha sala, a minha área de iluminação. Então você pega a sua área da sala, que é minha 9,76, divide para 6, ó. Então no mínimo 1,62 m² de janela. Se você colocar uma janela de 1,5, ele vai dar inferior, ó, 1,5 por 1, ele dá inferior. Porém, em sala, cozinha, a porta conta como área de iluminação, tá? Natural, no caso, iluminação e ventilação natural. Então, no caso da sala e cozinha, já conta. Se fosse esse quarto aqui, ó, por exemplo, 9
9,24. 9,24 divide para 6, 1,54. No mínimo, eu coloquei uma janela de 1,60 por 1. Beleza? Então, observa bem esses detalhes de área mínima, tá? E logo a iluminação mínima tem que ser 1/12. Então, você pega 9,24, divide para 12, 0,77. No caso, se você obedeceu a iluminação mínima, a sua ventilação mínima já vai dar certo, porque 1,60 dividido para 2, 0,80. Já passou, né? Porque 9,24 dividido para 12, 0,77. Deu 0,80. A minha ventilação mínima é 0,77 metros quadrados, porque a janela geralmente ela abre só metade da janela, então seria só metade dessa área aqui, que é iluminação, ou melhor, ventilação natural. Então, você respeitando a sua iluminação mínima, logo a sua ventilação mínima já vai ser satisfeita, beleza? Alguns outros detalhes aqui de altura de pé direito, tá? Altura até o forro, observa bem. Às vezes você quer deixar um forro muito baixo, vê se vai passar, tá? Sala 2,80, assim por diante. Por exemplo, o estacionamento também é interessante você prever, tá? O estacionamento nesses tipos de obras, escritório, habitação coletivas, enfim, kitnet, tá? Beleza, agora por exemplo, algumas dicas de como aprovar o seu projeto na prefeitura. Beleza, e agora eu vou dar algumas dicas de como aprovar seu projeto na prefeitura sem muito problema aí, tá? Primeiro você tem que seguir as normas que eu falei, as normas da NBR para projeto arquitetônico, tá? Fazer alguma coisa mais limpo, projeto mais clean, né? E de uma forma que fique organizado, que quem está lendo o seu projeto consiga entender, o pedreiro consiga entender, encanador, eletricista, tá? Para não virar aquela bagunça. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? De como aprovar seu projeto aí na prefeitura, fazer um projeto mais limpo, mais organizado, para que você consiga aprovar aí sem muitos problemas. É muito difícil alguns dos nossos projetos voltarem com erros da prefeitura, porque eu tenho um padrão de projeto com todas as informações que a prefeitura exige da minha cidade, tá? E então eu pego esse projeto modelo e faço um outro com todas as informações que eu deixei nesse projeto. Então, por exemplo, esse daqui é um projeto aprovável na prefeitura, tá? Mas o que acontece? Quando eu vou fazer um novo, eu tiro essas informações e coloco no novo. Então, e eu confiro se eu coloquei realmente todas as informações, porque esse projeto que já foi aprovado. Então, é muito difícil dar algum problema, tá? E você tomando cuidado com os recuos, a parte assim, sempre confere o tamanho das janelas, vê se você colocou o tamanho das portas. Sempre que você termina, você vai lá, plota o seu projeto e confere se você colocou o nome de todos os ambientes, porque é muito fácil a gente esquecer. Muito fácil mesmo a gente esquecer esses detalhezinhos. Parece que é simples, mas isso é o que mais acontece. Parece que é simples, mas isso é o que mais acontece, tá? Todo dia que eu vejo o projeto, é muito fácil, muito corriqueiro ver algum erro nesse sentido, tá? Então verifica, por exemplo, questão de rampa, vê se você colocou certinho, se os nomes tá escrito certinho, os recuos, confere se você, às vezes você tá cotando e deixou a cota desalinhada, você não percebeu, então volta lendo o seu projeto todo de novo, plota ele, você plota o seu projeto, tá? Quando a gente está lá no model, nós não conseguimos ver todos os erros, então você plota ele e confere aqui já com o seu projeto plotado, tá? Se você não sabe plotar ou mexer com pena, eu vou deixar aí o vídeo no final para você estar aprendendo a fazer como eu faço, tá? Vou colocar aqui PDF A0, beleza, ó. Tá plotado o meu projeto. Aí o que você vai conferir? Confere o nome dos cômodos, confere todas as janelas uma por uma, o tamanho delas, veja se você não errou as áreas, tá? Dá uma olhada em geral assim as cotas, se estão mais ou menos certo, se você não esqueceu o corte,
confere de novo o corte, por exemplo, corte A, eu estou vendo aqui essa parede aqui, tá? Eu estou vendo uma porta lá, eu estou vendo essa parede aqui, cortei o banheiro, enfim. Olha o corte BB, tá? Eu estou vendo uma porta aqui, depois outra porta lá, eu vejo esse detalhe dessa parede, tá? Enfim, veja esses detalhes, olha nas fachadas, vê se você não esqueceu janela ou porta, tá? A cobertura, confere de novo as calçadas, se na sua cidade é obrigatório colocar árvore, veja, confere, tá? Projeto arquitetônico, e outro detalhe, confere também o seu carimbo. Isso aqui é o que mais o pessoal erra, é no carimbo, tá? Confere tudo de novo, esses cálculos, confere o nome do cliente, CPF do cliente, confere o endereço, olha na matrícula. E outro detalhe, não pegue apenas fotos dos clientes, por exemplo, ou manda no zap aí o seu nome, seu CPF, seu endereço. Você vai errar, tá? Provavelmente vai errar. Esse dia eu até comentei com o cliente, falei, eu não pego nome, tamanho de terreno, assim, só por falar, porque pode errar. Eu falei, não, eu tenho certeza que tá certo. Eu falei, olha, eu vou confiar em você, mas eu sabia que ia dar errado. Fiz o projeto dele e depois o terreno dele tinha 1 metro de diferença, ou seja, tivemos que mexer em todo o projeto. Então não façam sem ele enviar uma foto da escritura ou do contrato, tá? Ou da matrícula e o CPF, documento dele. Você pega uma foto da identidade, confere de novo, porque esse aqui é documento, vai estar assinado pelo prefeito, pela Secretaria de Planejamento, enfim, é um documento que tem que estar tudo certo, tá? Até porque se você fizer um projeto que fique voltando, né, você vai ser mal falado, entendeu? E vai te dar prejuízo, que você vai ter que ficar pilotando de novo esses projetos, beleza? Aí, outra coisa, nos projetos complementares, eu confiro menos, tá? Depois de conferir esse carimbo, eu só copio ele e colo lá, porque a chance de erro é menor. Projetos complementares, por exemplo, projeto elétrico, eu só verifico se eu deixei o quadro de distribuição, se eu coloquei, e se está saindo, ou melhor, se está sendo alimentado pela rede elétrica, só isso. O resto já dá para ver mais ou menos que está lá. Por que eu não confiro muito? Porque eu já conferi antes na hora de fazer, então eu confiro bastante os meus projetos. Projeto de esgoto, confere para onde está indo o seu esgoto, tá? Se ele vai para uma rede de esgoto ou vai para uma caixa séptica do consumidor, veja se você colocou isso daqui. Olhando assim por cima, que esse aqui é o principal. Confere o nome que você escreveu no seu projeto. Parece ser coisa besta, mas não é. Toda vez eu confiro. Sempre tem alguma coisinha para você corrigir. Confere no projeto hidráulico se você está alimentando os reservatórios. Isso é mais importante. O resto dá para ver que está sendo alimentado. Vendo assim por cima. No estrutural, não tem muito que conferir aqui, porque estrutural, sim, na realidade todo projeto, mas principalmente estrutural, ele é o mais importante, é o que vai deixar a sua estrutura em pé. Então quando você fez, provavelmente você calculou, né, certinho, ou se você fez por experiência, né, uma casinha simples, não precisa de casinha de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, geralmente a gente não calcula. Então já é meio padronizado o tamanho de sapata, de viga, de pilar, de acordo com a região, né? Então geralmente é feito pela experiência. Confere de novo o carimbo, o nome do cliente, tá? Então é isso aí. Para projeto residencial, o que eu faço é isso aí. Então é muito difícil voltar meu projeto da prefeitura com algum erro, tá bom? Então você faz sempre certinho, confere todos os dados, nome de cliente, o seu nome, endereço do lote, confere com a matrícula, vê se você escreveu igual está na matrícula, tá? Vê a situação, vê se você achurou o lote, enfim. É isso aí, beleza? Aí vou deixar um espaço aí nos comentários para vocês dar uma sugestão aí, alguma coisa que a gente pode melhorar, ou alguma ideia para um próximo vídeo, tá? E o meu curso também, se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição o curso de como fazer um projeto arquitetônico e complementares para aprovação em prefeitura. E aí você deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal, que vai ajudar bastante o nosso crescimento aí, beleza?